Graça e paz, meus amigos. Hoje nós vamos para a segunda aula sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos estudar sobre a primeira viagem missionária desse apóstolo. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre o seu chamado, sobre a sua vida antes de Jesus e como Jesus o chama, como Jesus o transforma, ok? Então, essa aula de hoje nós vamos focar no chamado missionário de Paulo agora, certo? Para pregar aos gentios, ok? Então você vê aí logo um mapa que tem um gráfico aí, certo? Que representa as suas viagens, os lugares onde Paulo parou, as principais viagens onde a Bíblia relata que ele proclamou o Evangelho de Cristo. Claro, aqui aqui não se encontra algumas das cidades onde Paulo parou e que ali o livro de Atos relata. Por quê? Porque o livro de Atos vai relatar algumas cidades que Paulo para, mas não relata necessariamente ali o que é que acontece nessa parada. É por isso que nesse gráfico essas cidades não estão aqui, porque o que interessa para esse gráfico realmente são aquelas cidades que Paulo parou e o livro de Atos relata muita coisa que aconteceu. Então são as principais cidades onde ele parou, certo? Então, para a gente iniciar essa aula, é necessário que a gente volte atrás daquilo que a gente estudou, só para a gente ter uma ideia do que estamos estudando e revisar um pouco as cidades por onde Paulo passou, certo? Paulo tem aí o início de sua história na cidade de Tarso, certo? A sua cidade natal, ele nasce lá, ok? Seus pais são judeus. Essa cidade ela se encontra na Ásia Menor, atualmente a Turquia, certo? Como seus pais são judeus, ele vai morar em Jerusalém, ok? Então Paulo era um jovem exemplar, um jovem cuidadoso em obedecer à lei de Deus. E lá em Jerusalém se encontrava o templo, se encontrava o sinédrio, certo? E tudo isso influenciou na paixão de Paulo por Jerusalém, na paixão de Paulo pela lei de Deus. Tanto é que a partir de Jerusalém ele vai começar a perseguir os cristãos. E a gente tem aí o exemplo de Estevão, onde ele consentiu com o apedrejamento de Estevão por parte dos judeus, certo? E esse Paulo também ajudava a prender os cristãos que ali seguiam Jesus, que proclamavam Jesus em outras cidades, em outros países. Tanto é que ele pede carta aos sacerdotes para ir até Damasco, certo? A capital da Síria, certo? A capital da Síria. E então, nesse caminho para Damasco, ele tem ali um encontro com Jesus, certo? Ele realmente vê a glória de Jesus e fica cego, ok? Então, ali um homem Ananias recebe uma visão para ele ir ao encontro de Paulo, certo? Na casa aí, de um homem que morava em Damasco, o nome dele é Judas, ok? E então ele vai na casa de Judas, encontra Paulo e o recupera da sua visão após 3 dias. Paulo então é batizado. E quando ele é batizado, ele então começa a proclamar o evangelho de Deus em Damasco, justamente nas sinagogas onde tinham judeus, aos sábados. Então, Damasco foi o seu primeiro campo missionário. Depois disso, Paulo ele ficou 3 anos estudando aí o Antigo Testamento, se preparando, estudando teologia, somente com Deus, na Arábia. Ok? Ele passa 3 anos lá. Depois de passar 3 anos estudando, ele volta para Damasco, certo? E agora ele pregava de uma forma mais intensa, de uma forma mais robusta. E então, o que é que acontece? Ele, por pregar de uma forma mais intensa, de uma forma mais robusta, ele então é perseguido aí pela primeira vez, certo? De forma humilhante, ele sai aí pelos muros da cidade
em um cesto e foge então para Jerusalém. Ele volta para Jerusalém depois de 3 anos, a sua saída de lá para Damasco, ok? E ele então tem um primeiro encontro com os apóstolos. Mas como será que foi esse primeiro encontro? Foi receptivo? Como será que foi o seu contato com as pessoas de Jerusalém, a cidade a quem tanto ele amava? É isso que nós vamos aqui verificar agora, tá ok? Então, continuando, nós vamos ver aqui como que se dá esse encontro com Paulo e os discípulos de Jesus em Jerusalém. Então, olha só o que diz Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Seria ali mais uma travessura de Paulo, certo? Seria mais uma mentira de Paulo, talvez, uma artimanha dele para pegar esses discípulos e levá-los presos. Os discípulos, com toda razão, estavam com medo do apóstolo Paulo. Então, ele não teve uma recepção calorosa com os discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo, porque, de fato, eles não acreditavam em sua conversão, certo? Em sua conversão. Então, uma pessoa acolheu ele, que vai ser o futuro companheiro missionário de Paulo nas viagens missionárias, que foi Barnabé. Então, ele explicou aos discípulos o que aconteceu. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, certo? Um homem de Deus, um homem íntegro. Ele explicou exatamente o que aconteceu e integrou Paulo à igreja. Então, perceba a importância de alguém integrar uma pessoa na igreja, quando a pessoa ela é nova convertida, quando a pessoa está acabando de chegar ali. A pessoa ela não está situada ao ambiente da comunidade cristã a qual ela vai fazer parte agora. E é sempre bom quando Deus levanta uma pessoa que integra. É sempre bom quando Deus levanta uma pessoa que é simpática àquela nova pessoa que chegou na igreja. Então, que possamos ser como Barnabé, que possamos integrar as pessoas em nossa igreja, integrar os novos convertidos, integrar os novos membros, ok? Então, só que Paulo, quando ele chega em Jerusalém, ele chega ainda com a mente de Saulo. Ele tinha uma exagerada confiança em si mesmo, porque lembrando quem era Saulo, certo? Saulo, na verdade, antes de se encontrar com Jesus, ele tinha uma confiança em si, porque ele era um homem íntegro, ele era fariseu, um dos grupos mais ortodoxos dos partidos religiosos de Jerusalém, certo? E era um cara exemplar. Então ele vai com essa confiança em si mesmo, certo? Para proclamar o evangelho em Jerusalém. Então olha só o que diz Atos 9, 28 e 29. Andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus, de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Então olha só o que acontece quando a gente se converte, certo? Primeiramente, a gente tem uma certa liberdade pelos ambientes onde a gente vive. Mas quando a gente se manifesta, certo? E quando a gente se manifesta corajosamente em nome do Senhor, aí vem a perseguição. Então, toda vez que a gente se posiciona na nossa sociedade, seja no nosso lar, ali dentro de casa, com os familiares, seja na vizinhança, seja no trabalho, sendo uma pessoa íntegra, seja na universidade, na escola, as pessoas nos perseguem, certo? Essa perseguição pode ser de diversas maneiras. Pode ser uma crítica, pode ser uma perseguição profissional, pode ser uma perseguição familiar, uma rejeição, certo? E na universidade a mesma coisa de rejeição, certo? Então toda a sua desenvoltura não alcança os resultados que ele esperava. Paulo foi afobado pregar sobre o evangelho, porque ele era um exemplo enquanto fariseu, certo? Enquanto membro do Sinédrio, como cidadão de Jerusalém. Ele acha que ele vai ser um exemplo agora, certo? De início,
como um cristão. E ele começa a pregar porque no pensamento dele, Deus precisava demais dele para que o evangelho se espalhasse, porque Jerusalém precisava demais dele em relação à sua fé judaica, certo? Então, talvez aqui, nesse momento da vida de Paulo, ele ainda estivesse confiando demais em si mesmo para obter sucesso em seu ministério, como ele tinha sucesso no ministério farisaico, ok? No judaísmo. Então, não foi apenas rejeitado pelo povo da cidade, mas também dispensado da obra do reino de Deus pelo próprio Deus. Então, no início de suas pregações, no início de sua conversão, quando realmente o coração dele ali estava fervendo pelo Evangelho de Cristo, Deus disse, para aí, certo? As coisas não funcionam dessa maneira, certo? Então, eu não preciso de você, ok? Eu não preciso de você para a obra do Evangelho continuar. Então, Deus quer ensinar essa lição a Paulo. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. Atos 22, 17, 18. Quem convence, pessoal, o povo é o Espírito Santo. E Deus está falando aqui para Paulo que esse povo a quem Paulo pregava não seria convencido, porque ele não queria que o povo fosse convencido. E só sai daqui. Os meus planos não são para ti agora, certo? Então eu não preciso de você aqui proclamando o Evangelho. Não saia daqui. A cidade, talvez ali, que mais empolgaria para Paulo pregar seria Jerusalém. Porque a cidade que ele amava era a cidade que cheirava religião. Era a cidade onde estava o sinédrio, a cidade onde estava o templo, a cidade onde estavam os sacrifícios. Ele amava aquele povo. E Deus está dizendo, sai daqui. Eu não preciso de você aqui. Certo? É isso que Deus está dizendo para Paulo. Então, como Paulo reluta, ele luta para não sair, ele é retirado pelos irmãos. Ok? Como diz Atos 9:30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia. Primeiramente, ele vai de Jerusalém para Cesareia, e dali eles o enviaram para a sua cidade natal, que é Tarso. Então, Paulo volta a ter contato novamente com a cidade de Tarso. Ok? Então, Paulo sofre mais um golpe em seu orgulho. O primeiro golpe que feriu seu orgulho foi o golpe das pessoas o rejeitarem, de não darem ouvido para Paulo, certo? Enquanto Paulo era aplaudido quanto fariseu, como um cristão, ele não é aplaudido. É isso muitas vezes que acontece em nossas vidas. Nós somos aplaudidos pelos status que nós temos em nossa sociedade. Agora, quando nós somos chamados para servir a Cristo, não tem nenhum aplauso. Há, na verdade, perseguição, porque nós não fomos chamados para sermos aplaudidos. Nós somos chamados para a glória de Deus, para que Deus seja aplaudido. Então, o primeiro golpe foi esse. Quando ele sai de Jerusalém, imediatamente os problemas da igreja se resolvem. Então, o segundo golpe no orgulho de Paulo foi mostrar que Deus não precisava dele. Que para que o evangelho continuasse sendo proclamado no mundo, não havia necessidade de Paulo, ok? De Paulo estar pregando o evangelho. Paulo, a gente vai ver lá na frente, que ele realmente foi chamado por Deus e foi um homem exemplar na proclamação do evangelho, mas foi porque Deus quis usar ele, não porque Deus precisava dele. Então, Deus fere o seu orgulho mais uma vez, mostrando que a igreja continuava bem em Jerusalém. Certo? Olha só o que diz Atos 9:31. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Ela crescia em número, sem a ajuda de Paulo. Isso é um golpe em seu orgulho, em seu ego.
Então, talvez nada fira tanto o orgulho de um pastor do que sair da igreja e ver que após a sua saída todos os problemas dela se resolvem. Ou aplicando para um líder de ministério, ou aplicando para um membro de um ministério. Talvez nada fira o nosso orgulho nas vezes que a gente pensa que aquele ministério precisa da gente e quando a gente sai, todos os problemas do ministério estão resolvidos ou nem precisa ser resolvido se não tiver problema, o ministério continua caminhando de forma saudável, de forma em paz, certo? E aí crescendo no reino de Deus. Então muitas vezes o nosso orgulho é ferido porque a gente é tentado a pensar que aquele ministério que Deus nos confiou precisa da gente, sendo que quando a gente sai, Deus pode suprir a necessidade daquele ministério. Ele não precisa da gente, porque na verdade nós precisamos dele para fazer a obra. E participar de um ministério é um privilégio, porque Deus nos chamou. Pessoas pecadoras, pessoas falhas, pessoas cheias de defeitos, e Deus nos chama. Então é um privilégio trabalhar na obra do Senhor e ser usado por Ele, porque Ele não precisa da gente. Deus escolheu assim, usar a gente. Então Paulo vai para Tarso. Então aquele que queria pregar a palavra em Jerusalém está agora sozinho, esquecido, fora de palco, longe das luzes, dos holofotes. Então Deus ainda está tratando com ele. Deus ainda está tratando a mente de um homem fariseu, de um homem extremamente zeloso para com a lei, de um homem que foi ensinado a ser aplaudido pelo que ele fazia, ok? Então Deus está mais interessado do que nós somos do que no que fazemos, ok? Então Paulo queria fazer, mas ele ainda não era, ok? Um cristão. Ele era cristão, mas ainda não tinha uma mente ainda madura em relação ao Evangelho de Cristo. Então, muitas vezes nós somos assim. Nós queremos fazer demais, mas nós queremos ser pouco, certo? Em relação ao Evangelho de Cristo. A gente trabalha mais o fazer do que o ser diante de Deus, ok? Paulo precisava mais trabalhar a sua maturidade do que o fazer diante de Deus. Então, vida com Deus precede trabalho para Deus. Então, para que a gente faça um trabalho para Deus, uma obra para Deus, para que a gente pregue, para que a gente cante, para que a gente vá às nações proclamar o Evangelho, para que a gente faça discípulo, é necessário, primeiramente, que a gente tenha uma vida com Deus. A gente precisa, primeiramente, se deleitar em Deus para poder ir para a guerra. É como se uma criança tentasse vestir a calça de um homem. Um menino vestindo uma calça de um homem, ok? E menino não veste calça para ir para a guerra, ok? Porque só homens vestem calça. Só homens vão à guerra. Então, primeiramente, antes de ir à guerra, eu preciso me tornar homem, certo? No sentido de que eu preciso amadurecer e deixar de ser criança. Então, Paulo precisava aprender que o sucesso na obra não vinha dele mesmo, mas de Deus. Ele precisava passar da antiga aliança, certo, para a nova aliança. Ok? Na antiga aliança, o sucesso vinha naquilo que o homem fazia para Deus. Na nova aliança, a glória é somente para Jesus. Nós não nos exaltamos naquilo que fazemos para Deus. Nós nos exaltamos naquilo que Jesus fez por nós. Ok? Tarso não foi um acidente na vida de Paulo, mas uma escola de treinamento. Certo? Tarso foi o deserto de Paulo. E muitas vezes Deus nos leva até o deserto para nos ensinar, para nos treinar, para nos fortalecer em relação à nossa fé. Então, o deserto ele pode ser algo bom e pedagógico para a vida da gente. Então, Paulo passou 14 anos em Tarso antes de ser usado poderosamente na obra missionária. E isso é um verdadeiro aprendizado, porque a gente quer
ir para a obra missionária sem ter um relacionamento com Deus. Nós queremos participar de um ministério sem se preparar para aquele ministério. Nós queremos participar das atividades da igreja sem andar com a igreja de Cristo, sem ter relação com os irmãos em Cristo Jesus, sem amar a comunidade de Cristo Jesus. Então não faz sentido eu participar de algum ministério da igreja se eu não amo a comunidade, se eu não me relaciono com a comunidade, se eu não sirvo aquela comunidade. Porque Deus não nos chamou apenas para fazer um estudo. Deus não nos chamou apenas para pregar. Deus não nos chamou apenas para cantar, para tocar. Deus nos chamou para servir, certo? E servir vai muito além de pregar. E servir vai muito além de cantar. Servir vai muito além de tocar, certo? Servir é andar com o outro. Servir é sentir as dores do outro. Servir é viver a alegria do outro. E é para isso que Deus nos chamou. Então, 14 anos em Tarso, certo? Sem holofotes, sem luzes, sem atenção. Muitas vezes Deus nos leva para um lugar assim, ok? Para que a gente possa aprender. Então, Paulo foi liderado antes de liderar. A evangelização do mundo estava a todo vapor, e isso era sem a contribuição de Paulo. Não há pessoas indispensáveis na obra. Até mesmo Paulo não era indispensável, ele era sim dispensável. Pela graça de Deus, Deus o usou. E é assim com a gente também, nós não somos indispensáveis em nossos ministérios. Nós não somos indispensáveis na obra do reino de Deus, ok? Então, é isso que acontece. Então, ele é liderado antes de liderar. O evangelho, com essa evangelização, chegou a Antioquia, certo? A terceira maior cidade do mundo na época, uma cidade estratégica para a pregação do evangelho, Antioquia da Síria. A igreja de Jerusalém enviou para lá Barnabé, justamente aquele que acolheu Paulo quando ele chegou lá em Jerusalém, estava sendo rejeitado pelos discípulos. Então Barnabé foi lá como o primeiro missionário ali em Antioquia, enviado pela igreja de Jerusalém. Ok? Então, a Antioquia da Síria, como era essa cidade? Para a gente aprender um pouco aqui de sua geografia. A Antioquia era o nome de duas cidades mencionadas na Bíblia, okay? A Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia, certo? E a Antioquia era um nome muito comum naquela época e dado às outras cidades, certo? E esse nome Antioquia, ele tem ali a sua origem na dinastia Seleucida, certo? Porque essas cidades foram estabelecidas justamente no Império dos Seleucida, ok? Então havia um homem chamado Nicator, certo? Ele era filho de Antíoco e ele constituiu pelo menos aí 16 cidades com esse mesmo nome em homenagem ao seu pai. E somente na Síria havia ali 5 cidades denominadas como Antioquia, então era um nome muito comum. Por isso que a Bíblia vai fazer diferença entre a Antioquia da Síria, onde se estabeleceu ali uma igreja missionária, onde Paulo e Barnabé atuaram muito, e a Antioquia da Pisídia, onde eles visitam para proclamar o Evangelho. Ok? Então, era a capital da Síria e era a maior e mais importante cidade da Síria, ok? E se localizava na região sudeste da atual Turquia. Então, perceba que muitas cidades citadas pela Bíblia estão ali no ambiente turco, ok? País da Turquia. Ela foi fundada em 301 a.C. E no Novo Testamento a sua população tinha cerca de 500 mil habitantes. Então, é uma cidade bem estratégica para a proclamação do Evangelho, porque é uma cidade populosa, uma cidade ali banhada pelo mar Mediterrâneo, onde chegavam embarcações ali vindas de vários países. Boa para a pregação do Evangelho, porque quem chegava, ouvia e quando ia embora, levava a mensagem do Evangelho para a sua família ou para o seu país, aquilo que eles haviam escutado. Ok? Então, se encontrava a 25 quilômetros do mar Mediterrâneo, com terras irrigadas e terras férteis,
ok? Muito próxima ao mar Mediterrâneo, banhada, na verdade, pelo mar Mediterrâneo. Devido a fortes terremotos e revoltas sofridos, sua estrutura foi deteriorada. Então, hoje ela é apenas uma cidade arqueológica, ok? Porque, na verdade, quem está no território dessa cidade atualmente é uma cidade chamada Antáquia, ok? E a Antioquia da Síria não existe mais, certo? Devido a esses terremotos e revoltas, guerras, ok? Então, para você ter uma ideia aqui do seu lado direito desse mapa, está aí a Antioquia, certo? E ela é uma cidade próxima aí ao mar Mediterrâneo, uma cidade entre a Ásia e a Europa. Na verdade, ela se encontra na Ásia Menor, certo? Aqui no território da Turquia. Perceba que sempre eu gosto de falar que Turquia é um país que ele corresponde ao território da Europa e da Ásia, certo? Então está aí banhado pelo mar Mediterrâneo. Olha só aí onde fica Jerusalém, na parte inferior do lado direito do seu mapa, ok? E Antioquia ali, uma cidade estratégica para o quê? A proclamação do Evangelho. É dali que Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária com Barnabé. Um local muito estratégico, próximo à Ásia Menor, próximo à Europa, uma cidade ali portuária ali, ok? Então, nada melhor do que uma cidade portuária para que através dos navios o evangelho aí possa chegar às nações, ok? Então não foi à toa que Antioquia foi escolhida por Deus para ser um quartel-general do evangelho de Cristo Jesus, ok? Então, ao chegar na cidade, Barnabé, no caso, que foi enviado por Jerusalém, ficou muito feliz pelo que Deus estava fazendo, ok? E foi nela que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, a primeira cidade onde ali as pessoas começaram a chamar os discípulos de Cristo de cristãos foi em Antioquia da Síria. Então, Barnabé lembrou-se de Paulo, ok? E foi atrás dele em Tarso para ajudá-lo na evangelização daquela cidade metropolitana, certo? Então, Barnabé chega em Antioquia, fica muito alegre e lembra, olha só, existe um homem que pode me ajudar na proclamação do evangelho nessa cidade. Esse homem é Paulo e ele está em Tarso. Vou visitar ele lá, vou ter uma conversa com ele e vou convencê-lo para que ele possa vir aqui nessa cidade evangelizar comigo. Então, durante um ano, eles ensinaram nessa igreja, ainda não como missionários, certo? Mas como cooperadores do evangelho na proclamação dessa mensagem de Cristo. Então, eles passam ali um ano naquela cidade, ensinando aquela igreja. E essa igreja era multicultural, multirracial. Perceba aí a importância dessa igreja. Além de se encontrar ali próximo ao mar Mediterrâneo, que dava acesso a todos os países pelo mar, certo? Ela ainda era uma igreja que tinha várias pessoas de várias nacionalidades, ok? Então, isso é extremamente importante para a proclamação do Evangelho. Então, forte na palavra, no jejum e na oração. É o segredo de uma igreja missionária, ok? Forte na palavra. Nós não podemos ser missionários se nós não conhecemos Deus. E para conhecer Deus, a gente precisa ler a sua palavra. Nós precisamos ser fortes na palavra. Não dá para querer ser missionário se a gente não estuda a palavra de Deus, se a gente não ama a palavra de Deus. Ok? Não dá para pregar se a gente não ama a palavra do Senhor, se a gente não gosta de ler. Não dá para nem cantar se a gente não conhece o Deus a qual cantamos músicas em relação à sua pessoa. Ok? É uma igreja forte no jejum, uma igreja que jejuava, uma igreja que buscava Deus em oração. Esse é o segredo de uma igreja forte na evangelização e no discipulado. Ok? Então, continuando, a profecia de Ágapo, fome no governo de Cláudio.
Então, durante o governo do imperador Cláudio, um profeta levantado aí por Deus, chamado Ágabo, ele alertou sobre uma grande fome que viria em todo o Império Romano, ok? Então, a igreja de Antioquia, uma igreja já com uma visão missionária, se preocupou com essa fome, se preparou. Então, eles decidiram providenciar uma oferta na qual serviria de ajuda para igrejas menores, para irmãos que necessitariam mais dessa ajuda do que eles mesmos. Então, eles prepararam essa oferta e enviaram essa oferta às cidades da Judéia, mais precisamente ali em Jerusalém, onde havia os presbíteros, para que eles distribuíssem em toda a Judéia, ok? E quem leva essa oferta é justamente os missionários da igreja, que ainda vão ser escolhidos como missionários, mas que já atuavam como missionários. Então, Paulo e Barnabé ficam encarregados de levar essa oferta aos presbíteros ali em Jerusalém para que eles distribuíssem em toda a Judéia, ok? Então, eles distribuem essa oferta para que possa ajudar nesse tempo de fome e voltam então para Antioquia, certo? Nessa ida para a Judéia, eles trazem de Jerusalém o João Marcos, ok? Que era sobrinho aí de Barnabé, certo? Então, foi nesse tempo que Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo como missionários da igreja, ok? Então, foi nesse tempo que eles foram separados. Olha só o que aqui diz Atos 13, certo? 2 e 3. Diz assim: separem Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenham chamado. Depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, até para escolher missionários, a igreja jejua, a igreja ora. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos escolher pessoas simplesmente pelo que elas fazem em nossas igrejas. Pessoas altamente capacitadas, pessoas altamente envolvidas ali nas atividades da igreja. Tem uma pessoa bastante ativa na igreja, então vamos escolher essa pessoa. Não, nós precisamos escolher as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas fazem. Precisamos ter muito cuidado, ok? Então, ele foi liderado antes de liderar. O líder ainda não era Paulo, certo? O líder era Barnabé, ok? Porque Paulo precisava aprender a ser liderado antes de liderar. O que precisamos aprender antes de entrar em um ministério pastoral, um ministério de louvor, um ministério de missões, ministério de teatro, ministério de liderança de PGM? O que precisamos aprender? Nós precisamos aprender a sermos maleáveis, a sermos pessoas ensináveis. Nós precisamos aprender a ser liderados, pastoreados, para que a gente possa então participar de um ministério, para que a gente possa então liderar ou acompanhar outra pessoa. Nós precisamos ser discipulados. Há pessoas que não querem ser cuidadas, discipuladas, moldadas, talvez confrontadas, e querem atuar em ministérios, e querem discipular, e querem levar o nome de Jesus às outras nações. Mas antes de fazermos isso, precisamos primeiramente sermos ovelhas. Precisamos aprender a ser liderados. Paulo foi liderado. Só depois de aprender a depender totalmente de Deus e nada de si mesmo, é que Paulo está pronto para ser o grande líder, o grande missionário, um homem poderosamente usado nas mãos de Deus. Então está aqui um resumo para você não se perder do que aconteceu com Paulo, certo? Depois que ele sai de Damasco, ele fica em Jerusalém. Em Jerusalém ele é rejeitado. Deus está trabalhando a sua autoconfiança. E então ele fica proclamando ali o evangelho. Além de ser rejeitado pelos discípulos,
desconfiados, depois eles acolhem, na verdade. E além de receber essa rejeição, ele também é perseguido pelos judeus. Então ali os discípulos de Jesus o mandam embora para Tarso. Primeiramente ele dá uma passada por Cesareia. A Bíblia não relata o que acontece em Cesareia, ele fala que só de Cesareia ele vai para Tarso. Lá em Tarso ele fica 14 anos fora de cena. Então, mesmo com esses 14 anos sem fazer nada para o reino de Deus, a igreja continuava crescendo. E é em Tarso que ele recebe a visita de Barnabé. Então, Barnabé o leva para Antioquia da Síria, a igreja missionária do Senhor Jesus. Ok? Eles passam um ano proclamando o evangelho na Antioquia, servindo em casa para depois servir fora. Ok? E houve uma profecia de grande fome. Eles então, os irmãos dessa igreja, arrecadam o dinheiro, levam para a Judéia, ok? Para ajudar a igreja da Judéia. Então, na igreja da Judéia, eles encontram com João Marcos, lá em Jerusalém. Eles trazem João Marcos para Antioquia e eles então são separados como missionários da igreja, ok? Então tá aí um resumo para você ficar ligado no que aconteceu nos capítulos 9 a 11, certo? Do livro de Atos, ok? Vamos continuar a nossa viagem missionária, porque eles vão viajar agora. A igreja vai mandar esses missionários, então, para uma grande viagem. Eles vão passar por muitas viagens e eles não vão para uma colônia de férias. Eles vão para os lobos. Eles vão para a perseguição, eles vão correr risco de morte. Porque proclamar o Evangelho de Deus, proclamar Jesus Cristo entre as nações, é ir aos lobos, é correr risco de morte, é sofrer apedrejamento, é ser perseguido. Então, se você vive isso, se você é perseguido por causa da mensagem que você vive, por causa do seu estilo de vida, se você é criticado, se você é rejeitado, glorifique a Deus, ok? Porque isso é uma evidência de que você está vivendo o Evangelho. Então, o primeiro lugar onde eles passam é na ilha de Chipre, uma ilha banhada pelo mar Mediterrâneo. Certo? Ela é dividida em duas partes, atualmente, certo? Na parte norte e a parte sul. A parte norte, região correspondente ao território e cultura da Turquia, porque a Turquia está bem ali próximo, sua parte norte. E a parte sul ela tem uma influência muito grande da cultura grega, ok? A parte sul atualmente ela é uma parte independente da Turquia. E ele é, na verdade, conhecido como um estado, como um país, chamado República do Chipre. E a ilha ela não é uma ilha assim que aponta apenas para uma cidade. Ela, na verdade, é composta de várias cidades, ok? Então tá aqui o mapa para você ter uma ideia do tamanho dessa ilha, uma ilha também que tem rios percorrendo por toda ela, certo? Uma ilha de rica vegetação, tá ok? Parece um peixe, uma baleia, né? Uma raia, certo? Essa ilha de Chipre, ok? Então, essa figura aqui é de uma das cidades, na verdade, da ilha, porque não dá para tirar uma foto só da ilha toda para pegar uma paisagem como essa, ok? Então, para você ter uma ideia de onde Paulo e Barnabé passaram, tá ok? Então, o mapa está aqui para mostrar onde que fica a ilha de Chipre em relação às outras cidades, certo? Está aí ela no mar Mediterrâneo, certo? Bem no centro aí do seu mapa, Chipre, tá ok? Você percebe que tem o nome Salamina e Pafos. Foi as cidades que Paulo e Barnabé passaram, que aconteceu muita coisa nessas cidades, ok? Então, enviados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé e João Marcos, ele vai também, ok? Ele vai como auxiliar de Paulo e Barnabé. Eles descem primeiramente em Seleucia, ok? Lá não mostra o que foi que aconteceu, mas quando a Bíblia não detalha muito bem o que aconteceu nessas cidades, entenda que eles proclamaram o evangelho lá, ok? A Bíblia vai focar mais em algo mais estrondoso, mais impactante que aconteceu. Por isso que ela vai falar em algumas outras cidades o que acontece.
Então, depois navegaram para a ilha de Chipre. Antes de chegar em Chipre, eles foram para Seleucia. Depois de Seleucia, eles vão para Chipre. Ela é composta por várias cidades. Pregaram o evangelho por toda a ilha, segundo Atos 13:6. Então, toda a ilha foi evangelizada, toda a ilha ouviu sobre Jesus. Então, a primeira cidade que eles passam é Salamina. Então, o evangelho foi pregado nas sinagogas judaicas. Judeus já moravam em Chipre. Ok? Os judeus já moravam em Chipre. Muito provavelmente devido à dispersação provocada pela destruição de Jerusalém do templo no ano 70. Porque no ano 70, os judeus, ali, os zelotes, ali, aquele grupo que Barrabás liderava no tempo de Jesus, que já estava ensaiando uma revolta contra os romanos, eles projetaram uma rebelião contra o Império Romano, certo? O Império Romano, como resposta, cerca Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, e então destrói os muros da cidade, destrói a cidade, destrói o templo, onde esse templo foi destruído até os dias de hoje, ok? E então ocorre então uma dispersação, que é chamada também de diáspora, dos judeus para vários países, certo? E por isso que você vai ver uma sinagoga ali em Chipre, ok? Certo? Essas sinagogas também surgiram na época do primeiro cativeiro, ok? Ali, do cativeiro babilônico, ok? Do cativeiro assírio. Mas, muito provavelmente também, provavelmente não, certeza que essas sinagogas também surgiram na época da diáspora ali provocada pela destruição de Jerusalém no ano 70. É por isso que você vai ver na Primeira e na Segunda Guerra judeus sendo perseguidos, ali o Holocausto. O que aqueles judeus estavam fazendo naqueles países? Esses judeus foram morar nesses países por causa da destruição de Jerusalém no ano 70. Ok? Depois de tudo isso é que vem um movimento sionista, que é um movimento que faz referência de volta para Sião, onde estava situado Jerusalém, para que esses judeus, depois da Segunda Guerra, voltem para Sião, voltem para Jerusalém. Ok? Certo? Então, só para a gente então revisar aí o que acontece. Então, eles passaram por Salamina, pregaram o evangelho nas sinagogas, porque pregar o evangelho na sinagoga era uma questão estratégica, porque na sinagoga o que é que tem? Judeu, ok? E eles começaram pregando primeiramente para os judeus. Então, na ilha de Pafos, na ilha lá, na cidade de Pafos, okay? O que aconteceu? O procônsul, funcionário da antiga Roma, que era encarregado do governo de uma província, porque Pafos era a província de Roma, certo? O procônsul da cidade, Sérgio Paulo, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Então, olha só, um homem romano, funcionário aí da antiga Roma, certo? Era governador da província, carente da palavra de Deus. Então ele chamou Paulo e Barnabé para ouvir o evangelho. Só que aonde há a pregação do evangelho, há empecilhos. Ok? Então, nessa pregação se levanta um homem Bar Jesus, chamado judeu, que praticava magia. E ele se opôs ao ensino dos missionários e procurou desviar a fé de Sérgio Paulo. Então, Paulo repreendeu esse mágico, repreendeu esse judeu, certo? E com essa repreensão ele ficou cego. Então perceba que onde o evangelho é pregado, o inferno ele se levanta, certo? Você vê aqui um homem que mexia com magia, com ocultismo, com algo que atraía demônios. E então eles fazem uma opressão à proclamação do evangelho de Paulo e Barnabé. Então, ir ao campo missionário é coisa séria. Trabalhar na obra de Deus pregando o evangelho, qualquer ministério, é coisa séria, que precisa a gente estar em comunhão com Deus, é luta contra demônios. Perceba Paulo que Paulo não se intimidou.
Paulo repreendeu e ele ficou cego, para você ver o poder que temos em nosso relacionamento com Deus e o que nós podemos fazer quando nos relacionamos com Deus. Então, Sérgio Paulo, procônsul, certo? Ficou impressionado com o poder e com os ensinamentos de Deus e creu em seu coração. Olha só, quão impactante é quando um governador de uma cidade ele é convertido ou ele acredita no Evangelho, porque é um homem de grande importância, um homem conhecido por muitos. Então perceba a estratégia do Espírito Santo de converter as pessoas. Então, continuando aqui, depois de Pafos, eles foram para Perge. E a jornada missionária começa a exigir mais sacrifício dos missionários. Então, João Marcos de Perge se despede de Paulo e Barnabé e volta para casa. O cara não aguentou, não. Ele ficou. Ele talvez ficou com medo, talvez não queria se sacrificar mais em relação à viagem, certo? E então ele decide voltar, certo? Ele não aguentou o rojão de missões. Então ele volta para Jerusalém, de Perge, mas há algumas especulações em relação ao porquê eles voltaram, tá ok? Vamos ver aqui, certo? Então a primeira especulação é que João Marcos voltou porque ele era primo de Barnabé, na verdade Barnabé era primo dele, e quando saíram de Antioquia da Síria, Barnabé era o líder da caravana. Então, a partir de Pafos, Paulo assumiu essa liderança. Possivelmente, isso trouxe constrangimento e até insegurança na vida desse jovem. Então, o que pode acontecer é que João Marcos se sentia melhor com a liderança de Barnabé porque era familiar. Quando Paulo assume sem ter muita intimidade com ele fica um pouco constrangido, por isso ele volta. Isso é apenas uma especulação. Outra especulação é que a viagem missionária tomou um rumo inesperado e ao dirigir-se às regiões continentais, em vez de concentrar-se apenas nas cidades costeiras, certo? Eles começaram a viajar pelo mundo. Então isso implicava maiores riscos e mais dificuldades. Então o jovem João Marcos possivelmente julgou um preço muito alto a pagar e desistiu da viagem e voltou para casa. Eu gosto de ficar mais com essa segunda especulação, tá ok? Porque aí já iria exigir um pouco mais de João Marcos, que era apenas um jovem, ok? Então, continuando, eles passam agora para Antioquia da Pisídia. Nessa cidade, os missionários foram convidados a dar uma palavra de encorajamento ao povo reunido na sinagoga. Então, a pergunta é, por que eles sempre vão para a sinagoga, que é um dia de sábado? Então, os judeus costumavam parar todas as suas atividades no sábado e ir para as sinagogas, ok? Então, o alvo deles naquele momento eram os judeus, pregar o evangelho aos judeus para que os judeus se convertessem. Então, Paulo ali, de forma estratégica, ele prega um sermão baseado na história de Israel e dentro desse sermão ele aponta para Jesus, que Deus havia levantado Israel, se revelado ao longo de sua história e que Jesus fazia parte dessa revelação de Deus. No final da reunião, muitos judeus e estrangeiros convertidos ao judaísmo seguiram os missionários e os convidaram a falar mais a respeito do evangelho no sábado seguinte. Então, os judeus gostaram da pregação de Paulo, os judeus creram na pregação de Paulo e disseram, olha só, gostamos da sua pregação, nós queremos você aqui novamente no próximo sábado. Pode ser? Paulo então diz, pode sim. Então, Paulo prega novamente no sábado seguinte, e aí para mais gente, porque toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Então, esse alvoroço para ouvir a proclamação do Evangelho de Cristo provocou inveja dos judeus e começaram a perseguir Paulo, contradizendo o que ele estava dizendo. Então, nesse momento, Paulo e Barnabé, com toda a ousadia, ao verem os judeus rejeitarem a vida eterna, a proclamação do Evangelho, voltam-se para os gentios. Então, eles
eles voltam a sua atenção para os gentios, dizendo que a atenção de Deus agora não estava mais para os judeus, mas sim para os gentios. Então, os gentios muito se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, crendo então no Evangelho. Então, perceba que na Antioquia da Psídia, aqui, uma atenção maior ao povo gentílico, ok? Por causa da rejeição dos judeus, certo? Então, Deus chamou realmente Paulo para pregar aos gentios, certo? Então, não há relato de milagres na cidade, na Antioquia da Psídia, mas uma cidade inteira foi despertada a ouvir a mensagem do Evangelho. Okay? Não há relato de milagres. O que provocou impacto no coração daquelas pessoas foi a pregação da mensagem de Deus. É isso que também provoca impacto em nossa sociedade. Nossa sociedade carece de pregação do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, mais do que milagres. Então, os judeus influenciaram as mulheres religiosas, os principais da cidade, e expulsaram assim Paulo e Barnabé. Foram expulsos. Então, os discípulos, porém convertidos ao Evangelho de Cristo, continuavam cheios do Espírito Santo. Então, perceba que não há relato de imposição de mãos e nem do falar em línguas, mas o relato da Bíblia é que eles eram cheios do Espírito Santo. Okay? Que aquela imposição da mão e o falar em línguas naquele momento era, sim, ali uma atitude no começo da igreja primitiva que apontava para algo espiritual, onde Deus estava aí, separando a sua igreja. Então, houve imposição em falar de línguas nos judeus, okay, ali em Jerusalém, certo? Depois houve em Samaria, depois houve com o gentil, com Cornélio, e depois com os discípulos de João Batista, onde Deus estava mostrando quais grupos iriam compor a sua igreja. Depois que Deus mostra isso, a pregação do Evangelho continua, as pessoas vão se enchendo do Espírito Santo, mas não acontece isso mais, porque aquele fato apontava para isso. Deus estava escolhendo a sua igreja, ok? Então, continuando, eles passam dessa cidade agora para Icônio, ok? Na sinagoga de Icônio, Paulo e Barnabé falam com tal poder que uma grande multidão, composta de judeus e gregos, creu no Senhor Jesus. Então, os judeus incrédulos incitaram o ânimo dos gentios contra Paulo e Barnabé, bem como também contra os novos convertidos. Então, perceba que está tudo bem enquanto você não segue a Cristo. Mas no momento em que você entrega a sua vida para Cristo, há um alvoroço, há uma rejeição, há uma perseguição. Perceba também que pregar o Evangelho dói. Pregar o Evangelho, você sofre perseguição, você sofre injúria, ok? Então, o povo da cidade se dividiu, uns se posicionaram a favor dos missionários, outros a favor dos judeus. Então, judeus e gentios, associando com as autoridades, planejaram apedrejar Paulo e Barnabé. Então, ao saber dessa trama, eles fogem, então, para Listra e Derbe, onde eles vão anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Ok? Então, Listra e Derbe, o que acontece? Primeiramente, em Listra, eles já chegam lá e já fazem um milagre. Eles encontram um homem aleijado, e desde o seu nascimento, e então Paulo cura, ok? Então, o que acontece? Esse povo fica tão maravilhado com essa cura de Paulo, que então eles começam a promover uma adoração a Paulo e a Barnabé, chamando Paulo de Hermes e a Barnabé de Zeus. Então, eles foram chamados de Deus e imediatamente começaram a gritar e a sacrificar animais a eles, ok? E os missionários rasgaram as suas roupas e pediram para a multidão idólatra parar com os sacrifícios, certo? Em vez de aceitarem a exaltação pagã, anunciam o Evangelho, exortando-os a abandonar suas crenças vãs e a colocarem confiança no Deus Criador do céu, da terra e do mar. Eles não querem adoração para si. Algo muito diferente nos dias de hoje, nos dias de redes sociais, onde o que eu faço
Eu preciso mostrar que eu sou bom, que eu sou o cara, que eu sou um dos melhores. Então, preciso mostrar isso para que as pessoas ficam me bajulando. Então, aquela bajulação pagã era uma tentativa de desviar o foco da multidão de Listra, da mensagem do Evangelho, certo? Para os obreiros ali do Evangelho. Então, aquela adoração era justamente para desviar esse foco, certo? Essa bajulação, essa adoração. Eles precisavam ouvir o Evangelho, certo? Mas eles focaram mais no milagre do que na mensagem. Muitas vezes a nossa sociedade ela quer ir para a igreja à procura de milagres e não da mensagem de Cristo Jesus. Ela quer resolver a sua doença, ela quer resolver o seu problema conjugal, ela quer resolver o seu problema financeiro, mas ela não quer Jesus. Foi assim que estava acontecendo com os irmãos, com o povo de Listra. Então, quem gosta da bajulação da multidão, rouba a glória que pertence somente a Deus. Ok? Então, nós não devemos ser bajulados. Ok? Nós não devemos viver essa filosofia de câmeras, de luzes, de holofotes. Ok? Porque somente de Deus é a glória. Então, a cura do paralítico abriu portas tanto para o testemunho do Evangelho, como também para a perseguição dos judeus de Antioquia e de Icônio. Então, olha só, os judeus lá de Antioquia, da Psídia e de Icônio viajaram, certos, para influenciar os irmãos de Listra, para que expulsassem Paulo da lei. Então, Paulo foi apedrejado e levado como morto para fora da cidade. Recebeu uma pedrada na cabeça tão grande, que ele ficou desacordado, certo? Desmaiou. O pessoal pensou que ele havia morrido, jogaram ele para fora da cidade como morto. Ele é levantado por Deus, se recupera. Na verdade, ele não ressuscitou, ele apenas desmaiou, que a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que ele apenas acordou. Certo? Se recupera das feridas e parte com Barnabé para Derbe, onde fez muitos discípulos, ok? Então ele vai para Derbe, onde faz muitos discípulos. Então, está acabando a viagem missionária deles, certo? Depois de Derbe, depois dessa loucura toda que foi essa viagem, certo? E essa bênção também que foi essa viagem. E aí o que acontece? Depois que eles pregam o evangelho em Derbe, fazendo ali muitos discípulos, eles decidem voltar para Antioquia. Só que para voltar para Antioquia, eles precisavam passar pelas mesmas cidades. E eles passam pelas mesmas cidades porque eles querem também. E por que eles querem? Eles querem ali trazer uma palavra de conforto, trazer uma palavra de encorajamento para aqueles irmãos que já haviam se convertido. Percebeu que eles não têm medo, não. Eles querem ir por onde eles foram perseguidos. Então, depois que Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, tomaram a decisão de voltar para o seu quartel-general, Antioquia da Síria. Então, eles passaram pelas mesmas cidades, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, e eles fizeram isso por algumas razões. Vamos ver aqui, eu separei 3. Fortalecer a alma dos discípulos. Os novos convertidos precisavam de encorajamento para viver em uma sociedade pagã e hostil. Então, Paulo não estava preocupado apenas em só proclamar o evangelho. Paulo estava preocupado em pastorear, em discipular. Ok? Não adianta a gente enviar missionários para as nações depois que eles voltarem não tem ninguém lá para acompanhar eles. Ok? As pessoas precisam ser acompanhadas, fortalecidas e encorajadas. Então, mostrar que a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã não é a ausência de lutas. Eles estavam em uma sociedade pagã e hostil. Eles iriam encontrar repúdio, escárnio, perseguição por causa do evangelho. Então também eles passam ali para nomear presbíteros. Toda a comunidade precisa de uma liderança. Então eles separam líderes para discipular aqueles irmãos. Ok? Então, retornam para a Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria, antes de chegar a Antioquia, passaram pela Psídia, chegaram a Panfilha e pregaram a palavra em Perge. Depois desceram para Atália.
depois é que sim, eles pegam o navio para Antioquia. Eles fizeram 3 coisas importantes ao chegar na igreja. Relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, ok? Eles contaram, deram um testemunho dessa viagem à igreja missionária da Antioquia da Síria, certo? O testemunho é algo necessário para encorajar a igreja. Eles relatam não o que fizeram para Deus, mas o que Deus fez por meio deles. Eles relatam o poder de Deus em sua viagem. Relatam como Deus abriu a porta da fé aos gentios. O sucesso da obra missionária foi de Deus e não dos missionários. Eles falam do que Deus fez aos gentios e não o que eles fizeram aos gentios. Ok? Permaneceram muito tempo com os discípulos. Não há trabalho missionário desconectado da igreja local, certo? Não há. Perceba que os missionários permaneceram muito tempo com os discípulos de Antioquia da Síria, a igreja mãe dessas outras cidades, ok? Dessas outras igrejas dessas cidades. Então, o missionário ele deve estar conectado com a sua igreja local. Ele deve servir na sua igreja local. Foi isso que Paulo fez. E aqui, para resumir, o que aconteceu, tá ok? Certo? Em sua primeira viagem missionária, eles passam por Seleucia, não fala muito o que aconteceu. Depois de Seleucia, eles vão para Salamina, que se encontra na ilha de Chipre. Lá, eles estão com João Marcos como auxiliar e o evangelho é pregado nas sinagogas. Depois de Salamina, eles vão para Pafos, ilha de Chipre também. Lá, o procônsul de Pafos, o governador de Pafos, ele chamado Sérgio Paulo, ouve e crê no evangelho. E há ali também uma repreensão do mágico judeu Bar Jesus. Esse mágico fica cego porque quis oprimir a pregação de Paulo, certo? Eles de Pafos vão para Perge. Perge, João Marcos dá tchau, não aguenta a viagem missionária, vai para Jerusalém, certo? Abandona. E de Perge eles vão para Antioquia da Pisídia. Então Paulo prega 2 vezes em Antioquia da Pisídia, em 2 sábados nas sinagogas, provoca a inveja dos judeus, certo? É daí que ele se dirige aos gentios, mostrando que o evangelho também é para os gentios, não só para os judeus. Eles são expulsos da cidade. Se eles são expulsos da cidade, ali da Antioquia da Pisídia, eles então vão para Icônio. Ali é uma pregação poderosa de Paulo. Por causa dessa pregação poderosa, a população se divide, porque o evangelho traz divisão mesmo, certo? O evangelho traz divisão entre pai e filho, esposa e marido, na questão de filosofia, de entendimento, de caráter, não de separação, não de divórcio, mas na questão de entendimento. Ele traz separação, ok? E houve ali também uma divisão da população. Essa divisão provocou a ameaça de apedrejamento de Paulo e Barnabé. Eles então fogem para Listra. Ali há a cura de um aleijado, que provoca a adoração do povo a Paulo e Barnabé, certo? Essa proclamação do evangelho também não provocou somente a questão do povo ver o milagre, daquilo que Deus pode fazer, mas também perseguição, porque Paulo foi apedrejado e tido como morto, certo? E então ele foge da cidade, ok? E depois que ele sai de Listra, ele vai para Derbe. Ali é uma grande pregação do Evangelho de Cristo Jesus em Derbe. Ali eles fizeram muitos discípulos. Depois disso, eles decidem então voltar para casa, para Antioquia da Síria. E aí eles aproveitam para visitar as igrejas já antes pregadas ali com o Evangelho de Cristo Jesus. Ok? Então, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia recebem novamente essa visita de Paulo e Barnabé, e então eles fortalecem os irmãos e nomeiam ali líderes para cuidar e discipular daqueles irmãos. Depois eles voltam para passar por Pisídia, Panfilha, Perges e Atália, e daí é que eles voltam para a sua cidade, ok? A Antioquia da Síria, seu quartel-general. E aí eles relatam como que foi essa viagem. Ficam
por um tempo com a igreja local deles, ok? Então, continuando aqui, que está o mapa da viagem que eles fizeram para você ver o gráfico da viagem. Você pode dar uma olhada depois, tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que essa aula tenha ajudado você. Não é para você decorar o nome dessas cidades, mas sim para você ter uma ideia de como foi a primeira viagem missionária, de como Deus pode usar poderosamente um pecador. Que Deus possa abençoar a sua vida.